Sejam bem-vindos todos e todas para a nossa segunda aula do módulo de língua portuguesa. Hoje, conforme o nosso programa, vamos dar uma olhadinha nos elementos mórficos das palavras, certo? Costumam vir nas mais diversas bancas questões a respeito deste conteúdo, além dele ser bastante importante assim, para compreendermos a estrutura das palavras na língua portuguesa. Esse conteúdo ele vai nos ajudar muito também naquelas questões que envolvem vocabulário, questões de compreensão de textos em que eles pedem o significado de uma determinada palavra dentro do contexto. Vou poder lançar mão deste conteúdo aqui para responder a essas questões, ok? Vamos ao quadro então. Vamos colocar aqui então elementos mórficos das palavras. Elementos mórficos das palavras, certo? Eu posso chamar esse conteúdo assim, de elementos mórficos das palavras, ou eu posso chamá-lo simplesmente de morfemas. Morfemas e elementos mórficos quer dizer exatamente a mesma coisa, certo? A palavra morfema ou mórfico vem do grego morfê, com ph, que quer dizer forma. Tá? Então, o que são esses elementos mórficos das palavras? São as unidades, os elementos que compõem uma palavra. Ao contrário do que muitos de nós pensamos, uma palavra não é uma unidade indivisível. Tá? Muito pelo contrário, uma palavra é uma unidade que pode ser decomposta, é um segmento, digamos assim, que pode ser decomposto em unidades menores, que são os morfemas. E os morfemas, por sua vez, podem ser decompostos em unidades menores ainda, que são os fonemas, certo? Mas essa questão dos fonemas não é importante, né? Nós vermos aqui porque as bancas não têm investido mais nesse conteúdo, certo? Mas esse aqui, morfemas, sim, tá? Então, o que seriam os morfemas? São os elementos, são as unidades significativas que compõem uma palavra, ok? Eu não sei se você está lembrado, não é, de um exercício de matemática que nós fazíamos lá no primário, né? Quando a professora dizia assim, decomponha os números abaixo. Aí ela botava, por exemplo, o número 1257 e a gente tinha que decompor o número em algarismos, não é verdade? Então se dizia assim, uma unidade de milhar, 2 centenas, 5 dezenas e 7 unidades. Esse exercício de decompor um número em algarismos, nós podemos fazer em língua portuguesa decompondo uma palavra em morfemas, certo? Então, a partir de agora, nós vamos estudar quais são os principais morfemas, né, que nós temos, os principais não, todos os morfemas que existem, não é, na língua portuguesa. Então, o primeiro morfema que nós temos aqui é o radical, é o mais importante de todos, certo? O que nós poderíamos falar, então, sobre o radical? Essas três coisas aqui importantes que nós observemos aqui. Radical, então, é a parte da palavra que não varia. O radical não varia, ele não muda nunca, certo? Radical vem de raiz. O radical é a raiz da palavra, não muda nunca, certo? Se ele não varia, o radical ele vai fazer o quê? Ele carrega o significado da palavra, certo? Ele vai carregar o significado da palavra. Sempre que eu quiser saber qual o significado de uma palavra, eu vou direto no seu radical. Este morfema vai me dar exatamente, não é, alguma ideia do significado que essa palavra tem, ok? Certo? Se ele não varia, se ele carrega o significado da palavra, ele vai ser chamado de morfema lexical. Léxico, em língua portuguesa, é tudo que se refere ao significado das palavras, certo? Então, recapitulando aqui, o primeiro morfema que nós estamos estudando é o radical. Ele é a parte da palavra que não varia, não muda nunca. Se ele não varia, ele irá carregar o significado da palavra. E se ele carrega o significado da palavra, ele será chamado de morfema lexical, certo?
Se solicitarem, por exemplo, numa prova, para que nós identifiquemos o radical de uma palavra, o que devemos fazer? A primeira coisa que devemos fazer é formar palavras parecidas com aquela ali, ok? Certo? E qual vai ser o radical? Vai ser a parte da palavra que se repetiu em todas elas, que não mudou nunca. Por exemplo, se eu pedisse, né, que você me identificasse o radical dessa palavra aqui, por exemplo, ó, implantado. O que eu vou fazer aqui? Eu vou formar palavras parecidas com implantado. Umas 2 ou 3 já são suficientes. Então, eu poderia fazer aqui, ó, implante. Eu colocaria aqui plantar, plantio, certo? Plantação, plantador e por aí vai, né? Se você observar aqui, qual foi a parte da palavra que não mudou nunca? Aquela que vai do P até o T, ó, esse plant aqui. Esse plant, ele se repetiu em todas essas palavras aqui, certo? Então, este plant vai ser o radical da minha palavra. Se, não é, essas palavras possuem o mesmo radical, essas palavras são consideradas palavras da mesma família. Então eu posso chamar isso aqui de família de palavras, né? O que é uma família de palavras? São palavras que possuem o mesmo radical, ok? E se elas possuem o mesmo radical, elas irão pertencer ao mesmo campo semântico, ao mesmo campo de significado. Algumas bancas vão chamar isso aqui de famílias de palavras. Outras vão dizer que isso aqui, né, que essas palavras são palavras cognatas. O que quer dizer a mesma coisa? O que são palavras cognatas? São cognatas, são palavras que pertencem à mesma família. E elas pertencem à mesma família por quê? Porque elas têm o mesmo radical. E se elas têm o mesmo radical, elas pertencem ao mesmo campo semântico, ao mesmo campo de significado. Então, tudo que é palavra que tiver plant, né, no seu radical, na sua composição, eu vou associar com planta, né, com plantar, né, certo? O que é fazer um implante de um dente? É enterrar um dente, vai me dar essa ideia, ok? Certo? Agora vamos observar o seguinte, olha só, não basta que as palavras tenham o mesmo radical para que elas façam parte da mesma família. Para que elas façam parte da mesma família, além de terem o mesmo radical, elas precisam pertencer ao mesmo campo de significado, certo? Isso me lembra uma questão que a FAURGS, a banca FAURGS colocou uma vez. Ela perguntava, por exemplo, se cabelo, cabeça, não é? E cabeçalho, certo? Elas faziam, não é? Parte do mesmo campo semântico, se elas tinham o mesmo radical, certo? Nesta ocasião aqui, muitos candidatos, a maioria, errou essa questão, ok? Por quê? Porque o pessoal olhou essas palavras aqui e viu aqui, ó, cabe, cabe, cabe. E na pressa, eles acharam que esse cabe aqui seria o radical da palavra, né? Aqui já acontece o primeiro erro. Né? Nós temos que saber aqui, ó, que os radicais aqui são diferentes. Aqui o radical é cabelo, né? Que aí eu formo cabeleireiro, cabeleireira, cabeludo, né? Certo? Agora, olha só, aqui o radical é cabeça, ele vem até o C cedilha, tá? Então os radicais são diferentes. Mas vamos imaginar que lá na correria eu tenha identificado cabe como radical dessas palavras todas aqui, não é? Mesmo assim, eu não poderia considerá-las da mesma família, não é? Porque cabelo não faz parte do mesmo campo semântico de cabeça e cabeçalho, não é verdade? Certo? Né? Não posso considerar essa palavra, não é, com significado, com campo semântico igual a dessas outras duas aqui, certo? Então vamos ter sempre isso em mente, tá bem? Para que as palavras sejam da mesma família, além delas possuírem o mesmo radical, elas precisam pertencer ao mesmo campo de significado. Então eu pediria que agora você prestasse atenção nessa primeira lâmina aqui,
que nós temos, certo? Então tá ali, ó, radical é a parte da palavra que não varia. O radical é o radical que irmana as palavras da mesma família e lhes transmite uma base de significação, tudo que eu expliquei. A ele se agregam afixos e desinências. Para identificar o radical de uma palavra, formam-se 2 ou 3 palavras parecidas com ela. A parte que se mantiver invariável será o seu radical, ok? E ali está o exemplo, né, que nós tínhamos trabalhado aqui. Agora vamos voltar aqui para o quadro, não é? E vamos, não é, estudar o segundo elemento mórfico das palavras que nós temos, que são os afixos, certo? Então vimos o radical. Agora vamos ver os afixos. Ali na lâmina, na definição de radical, né, já apareceu esse elemento, essa nomenclatura afixo. Vamos ver o que quer dizer isso. Os afixos, certo? Eles são morfemas que eles são acrescentados antes ou depois do radical. Então, os afixos são morfemas acrescentados antes ou depois do radical, ok? Muito bem. Bom, o que nós precisamos saber sobre os afixos também? Tá? Os afixos, eles são capazes de alterar o significado da palavra. Então, eles alteram o significado da palavra, não é verdade? Às vezes, eu formo, por exemplo, o antônimo de uma palavra pelo acréscimo de um afixo, não é verdade? Eu digo leal, por exemplo, acrescento o afixo des e fico com desleal. Formei o antônimo da palavra. Se eles alteram o significado da palavra, eles também serão chamados de morfemas, certo? Lexicais, certo? Porque eles se relacionam ao significado da palavra. Agora, isso aqui é importante. Os afixos podem ser de 2 tipos diferentes. Eles podem ser letra A e eles podem ser letra B, certo? Os afixos podem ser prefixos, certo? E os afixos podem ser sufixos. Então existem, na verdade, 2 tipos de afixos. Os prefixos, certo? E os sufixos. Vamos ver qual é a diferença, não é, entre o prefixo e o sufixo. Já sabemos, né? Pré é um afixo, né? Pré é um prefixo, inclusive, né? Que quer dizer antes. Então, os prefixos são afixos a que eu acrescento antes do radical. Antes do radical, ok? Então, vamos imaginar, por exemplo, eu tenho esta palavra aqui, não é? Eu tenho essa palavra aqui, honesto. Certo? Eu acrescento o des aqui e fico com desonesto. É óbvio que para acrescentar o prefixo des aqui, eu vou ter que tirar, obviamente, esse H. Então, peguei, né, a palavra honesto, acrescentei o afixo des, né, prefixo des, e fiquei com desonesto. Tá? Então, é um prefixo, porque é um afixo que eu acrescentei antes do radical e alterou o significado desta palavra. Formei o antônimo de honesto desta palavra pelo acréscimo de um prefixo, certo? Já os sufixos são afixos que eu acrescento depois do radical. Tá bem? Então, eu vou acrescentá-los depois do radical. Tá? Então, por exemplo, eu pego o radical dessa palavra, essa palavra de novo, honest, né? Certo? E acrescento aqui o sufixo dade e fico com honestidade, tá bem? Certo? Esse i aqui nós vamos estudar mais adiante, seria uma vogal de ligação. Tá bem? Mas o afixo aqui é dade. Dade é um sufixo que forma substantivos abstratos a partir de adjetivos. Então eu tenho honesto, honestidade, livre, liberdade, feliz, felicidade, ok? Moral, moralidade. Então, tudo que é palavra que termina em dade é um substantivo abstrato que derivou de um adjetivo, ok? Então, sufixos, retomando, são afixos acrescentados depois do radical, certo? Tá? E aqui eles podem
ou alterar o significado da palavra, ou eles podem mudar a classe gramatical da palavra, não é verdade? Porque honesto era um adjetivo e pelo acréscimo desse sufixo ele se transformou num substantivo, ok? Então gostaria que você prestasse atenção agora na nossa segunda lâmina aqui, tá bem? Tá? Então olha só. Os afixos são elementos que modificam geralmente de maneira precisa o radical a que se agregam. Os afixos que se antepõem ao radical chamam-se prefixos e os que a ele se pospõem chamam-se sufixos, como nós já vimos ali anteriormente. Então eu tenho a palavra feliz ali, acrescentei o in, fiquei com infeliz, o contrário de feliz, e ali eu tenho feliz, acrescentei o sufixo mente e fiquei com felizmente. Então transformei feliz, que era um adjetivo, não é, num advérbio de modo ali, felizmente no caso. Mente é um sufixo que forma advérbios, formador de advérbios, certinho? Vamos voltar aqui para o quadro e vamos ver os próximos morfemas que nós temos aqui, tá? Bom, depois dos afixos é importante, né, nós darmos uma olhadinha nas desinências. E aqui eu já gostaria de colocar algo importante, não é? Muitos gramáticos não fazem mais distinção entre desinências e sufixos. Por quê? O que as desinências e os sufixos têm em comum? Ambos são agregados, são acrescentados após o radical, tá bem? Então, isso eles têm em comum. Tanto os sufixos como as desinências são acrescentados, são agregados, né, após o radical da palavra, ok? O gramático Evanildo Bechara, por exemplo, ele já não faz mais distinção entre sufixos e desinências, mas outros gramáticos o fazem, tá? Então eu vou tratar, não é, das desinências como um morfema separadamente, porque nós temos essa divergência entre os gramáticos, ok? Então vamos ver o que seriam as desinências. As desinências também são morfemas, certo? São morfemas acrescentados após o radical. Após o radical, certo? Ok? Bom, para que servem as desinências? As desinências, elas servem para indicar, elas indicam os aspectos gramaticais da palavra. Os aspectos gramaticais da palavra, ok? Certo? Como assim os aspectos gramaticais da palavra? As flexões da palavra, certo? É a desinência que vai me dizer se a palavra é feminina ou masculina, se ela está no singular ou no plural, e por aí vai, certo? As desinências não interferem no significado da palavra, certo? Elas vão indicar os aspectos gramaticais, mas o significado da palavra, elas não vão interferir, certo? Eis aqui uma das diferenças, não é, que os gramáticos colocam entre sufixo e desinência, não é verdade? Tá? E se elas não interferem no significado da palavra, elas não serão mais morfemas lexicais, elas vão ser chamadas de morfemas gramaticais. Morfemas gramaticais, ok? Agora nós podemos observar o seguinte: existem dois tipos de desinências. As desinências podem ser. Antes de prosseguirmos, vamos fazer uma retomada disso aqui. As desinências, então, né, que muitos gramáticos consideram a mesma coisa que os sufixos, as desinências são o quê? Morfemas que se acrescentam após o radical. Nisso, elas são parecidíssimas com os sufixos, certo? As desinências servem para quê? Para indicar as flexões das palavras, os aspectos gramaticais da palavra, ok? Elas não interferem no significado da palavra e por não interferirem no significado, elas vão ser chamadas então de morfemas gramaticais. Agora temos dois tipos de desinências. Vamos lá então. Nós temos as desinências nominais, certo? As desinências nominais. Como o próprio nome já está dizendo, as desinências nominais, elas vão ocorrer aonde? Elas vão acontecer aonde?
nos nomes. Vão ser acrescentadas aquelas palavras da língua portuguesa que são nomes. Na categoria dos nomes, né, nós vamos ver isso no nosso próximo conteúdo. Na categoria dos nomes, o que eu posso incluir aqui? Os substantivos, certo? Os substantivos, tá? Os adjetivos, basicamente, certo? Essas aqui são as palavras que a gente enquadra na categoria dos nomes, né? O substantivo, que é o nome em si, e o adjetivo, que seria a palavra, né, que caracteriza o nome, tá bem? Então, as desinências nominais vão acontecer nos nomes, nos substantivos e nos adjetivos. E as desinências nominais, elas servem para me indicar o quê? Não é? O gênero, o número e o grau ao qual o substantivo ou o adjetivo pertencem. Então, elas servem para me indicar gênero, número e grau, ok? Certinho? Gênero, número e grau. Tá? Os substantivos, né? As coisas, as pessoas, os animais, o substantivo é isso, é a palavra que nomeia tudo, né? Pessoas, animais, coisas, lugares, etc e tal. As coisas, as pessoas, os animais, elas podem ser de dois gêneros diferentes. Elas podem ser do gênero masculino ou do gênero feminino. Então nós temos uma desinência nominal que me marca o gênero masculino, que é o o. E nós temos uma desinência nominal que me marca o gênero feminino, que é o a. Né? Sem entrar na discussão muito atual do gênero neutro. Não é verdade? Que é aquele it, por exemplo, que existe no inglês, né, para designar aquelas coisas que não são nem masculinas e nem femininas. Né? O caso de um bebê, por exemplo, quando não se sabe o sexo dele ainda. Né? Tá? Então, em inglês eles dizem it baby. Nós não temos esse gênero neutro, essa marca de gênero neutro na língua portuguesa, certo? Inclusive parece aí que na internet agora, eu não sou muito navegador, não sou muito, sou meio troglodita nesse aspecto ainda, mas me parece, uma colega me falou que agora eles estão colocando a letra X no final das palavras, né, para se designarem a todos, né, tanto masculino, porque nós temos, não é, gêneros, não é, um terceiro gênero, digamos assim, que seria esse gênero neutro dentro da língua, tá bem? Nós sabemos que as palavras estão, não é, no plural, quando elas têm a desinência S, certo? E nós sabemos que nós temos dois graus na língua portuguesa, não é verdade? O grau aumentativo, não é? Que é indicado pela desinência ão, tá? Ou alha, enfim, tem várias desinências de gênero, de grau aumentativo em português, mas a mais comum é essa aqui. E no feminino, não é? Nós temos o INH. Tá? No diminutivo, perdão, no diminutivo temos o INH. Também tem o ito, o ico, não é? Mas a desinência mais comum é esse INH aqui, que marca o grau diminutivo, tá bem? Então eu não sei se você está lembrado quando eu disse que nós poderíamos decompor uma palavra como se decompõe um número. Vamos tentar fazer isso agora aqui. Vamos pegar então a palavra passarinhos aqui, certo? Antes, né, de nós fazermos este exercício aqui na palavra, vamos retomar então, né, o que nós estamos vendo. Vamos fazer o feedback aqui. Nós estamos vendo as desinências, né, que são morfemas que acrescentamos depois do radical. Eles indicam as flexões das palavras, não alteram o significado da palavra, por isso são chamados de morfemas, chamadas de morfemas gramaticais. Existem dois tipos de desinências. Nós estamos vendo o primeiro tipo, que são as desinências nominais, que ocorrem nos nomes, nos substantivos e nas palavras a ele relacionadas, como os adjetivos, por exemplo. E as desinências nominais, elas servirão para indicar o gênero, o número e o grau ao qual esse substantivo ou esse adjetivo pertence. Tá bem? Então vamos dar uma olhadinha aqui na palavra passarinhos. Vamos localizar o radical desta palavra aqui, né? Para isso vou formar palavras parecidas com passarinhos. Passarinho, pássaro, passaredo, passarada. Passarinho, pássaro, passaredo, passarada. Se você observar aí, você vai ver que a parte da palavra que não mudou é o passar.
que seria o radical da minha palavra. Depois eu tenho outro morfema aqui, NH, tenho outro que é o O e tenho outro que é o S. Então, esta palavra passarinhos, ela é constituída de 4 morfemas. 1, 2, 3 e 4 morfemas, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui, então, no primeiro morfema, né? O passar, que é o meu radical. O radical, ele, então, carrega o significado da palavra. Né? Embora muitos etimologistas sejam contra a isso, né? Muitos fazem a interpretação, né? Pássaro é aquele que passa, voa, passa. Inclusive o nosso poeta Mário Quintana, aqui do Rio Grande do Sul, ele faz aquela brincadeira com o significado da palavra passarinho, não é? Vocês que estão aí, né, atrapalhando o meu caminho, vocês passarão e eu passarinho. É um joguete, uma brincadeira, não é? Com o possível significado desse passar aqui, que compõe o radical da palavra pássaro ou passarinho, ok? Agora nós sabemos que todas as palavras que têm INH na sua composição, elas estão no grau diminutivo, não é? Então, esse INH seria uma desinência nominal, certo? Que vai me indicar o quê? Grau diminutivo. Grau diminutivo. Certo? Sabemos que as palavras que terminam em O, elas estão no gênero masculino. Então, esse O será uma desinência nominal, certo? Que vai me indicar o gênero masculino. O gênero masculino. Tá bem? Sabemos que as palavras que terminam em S estão no plural. Então, esse S será uma desinência nominal, né, que vai me indicar o número plural, certo? Então, a palavra passarinhos aqui, ela está decomposta em morfemas. Sabemos que a palavra passarinhos é formada, então, a partir de 4 morfemas. Um radical e 3 desinências. Uma que me indica grau, outra que me indica gênero e outra que me indica número, ok? Bom, uma das coisas que eu já vi as bancas pedirem, né, em concursos, sabe, a respeito dessa desinência aqui, INH, de grau diminutivo, né, é justamente o seguinte: nem sempre essa desinência INH indica propriamente tamanho menor. Né? O que é o passarinho? É o diminutivo de pássaro. Não é verdade? Agora, por exemplo, se eu tenho um professor muito rival a mim aqui, com o qual eu não me dou muito bem, tenho muito ciúme desse professor, e um aluno vem me falar que houve uma divergência na abordagem do conteúdo entre mim e esse colega, e eu digo assim, mas o fulano, aquele professorzinho, né? Neste caso aqui, eu não estou usando a desinência de grau diminutivo para me referir ao tamanho do professor. Não é que eu queira dizer que ele é um professor baixinho, de estatura baixa, né? Eu estou usando esse diminutivo como um grau depreciativo, né? Com um significado depreciativo, certo? A mesma coisa, não é? Tu tens aí 25, 26 anos, tens quase 1,80 m de altura e estás lá meio baixo astral e o teu pai chega e diz assim, vem cá, filhinha, né? Provavelmente ele não vai estar fazendo referência ao teu tamanho, né? Não é que tu estejas uma filha pequenininha. Esse NH aí, ele está indicando o quê? Afeto, né? Então essa desinência de grau diminutivo nesse contexto está indicando a afetividade, né? Então vamos prestar bastante atenção nisso. Questões de concursos já foram elaboradas em cima, né, dessa questão aí, tá? O INH, ele, dependendo do contexto, ele não vai me indicar grau diminutivo. Ele pode me indicar afeto ou ele pode me indicar depreciação, ok?